Salve corintiano, salve corintiano, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigões, dando continuidade na história do Corinthians, os seus primeiros jogos lá em 1910. Depois do primeiro jogo onde o Corinthians perdeu por 1-0 para a União da Lapa. Depois teve a vitória de 2-0 contra o Estrela Polar. O Corinthians foi desafiado pela Associação Atlético da Lapa, onde eram selecionáveis de jogadores ingleses que moravam na região da Lapa. E no dia 27 de setembro de 1910, lá no campo do Lenheiro, o Corinthians encarou um time de várzea que só tinha jogadores ingleses. Porém, o time do Corinthians emplacou a sua primeira goleada da sua história, marcando 5-0 daquele time da Associação Atlético da Lapa. No início da sua fundação, lá em 1910, o Corinthians teve 10 disputas. Porém, naquela época, os times da várzea não tinham súmula. E diante da pesquisa que os nossos historiadores, Fernando Vanner e outros do Departamento Cultural do Corinthians, não conseguiram encontrar jornais da época que relatavam esses jogos do Corinthians. O último relato do jogo do Corinthians em 1910 foi contra um time chamado Morgan de São Paulo. Porém, não tem resultado deste jogo. O que se sabe é que no final daquele trimestre de 1910, a torcida do Corinthians se multiplicou, chegando a 5.000 torcedores que se espremiam para poder assistir os jogos do Corinthians ali no estádio do Campo do Lenheiro, que ficava na Rua Imigrantes, que hoje se chama Rua José Paulino.